Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Papo Binário. Estamos aqui na nossa 10ª entrevista dessa segunda temporada com o Rony Pasquim. Muito obrigado por vir, Rony. Obrigado por aceitar. Prazer estar aqui. E por nos receber, né? O Rony trabalha aqui no Instituto de Tecnologia Hort, ele vai falar mais sobre isso, mas eles nos apoiaram aqui, então a gente está fazendo a gravação aqui no Instituto, que é um espaço incrível. Muito obrigado. Tá fantástico. Mas vamos lá, dando início à nossa entrevista. Rony, explica aí para a galera que está assistindo o que você faz, como é que você começou, como é que foi chegando na área de tecnologia. Vamos começar lá atrás, porque a gente vai fazer um full circle. Beleza. Né? Eu comecei lá atrás, minha primeira experiência com programação foi com o meu console Atari 2600, daqueles antigos, com acabamento de madeirinha. Maravilha. Não sei, acho que você não pegou essa época. Eu cheguei a ver, mas usar... Aqueles cartuchos que a gente soprava para funcionar melhor. Ah, deu uma jogada aí. Joguei pique-esconde. Então, eu tinha um cartucho de Basic, que meu pai comprou para mim, que vinha também com um controle, com teclado, que entrava no lugar dos controles do cartucho, e a gente programava Basic na televisão, com cada pixel assim, desse tamanho, né? Caraca. E sem armazenamento permanente. A gente botava lá, digitava um programa, via rodar, e quando desligava, acabou, adeus. Se você quisesse fazer o programa de novo, tinha que digitar tudo de novo. Nossa, né? O povo dessa era não sabe o que era dificuldade. Não tem nem noção. Mas era interessantíssimo, né? Você ali sentado na frente de um dispositivo e conseguir fazer o dispositivo fazer o que você queria e não o que estava já pronto, né? E já então, treinando uma lógica forte, né? Aquilo já me encantou, né? Aquela época lá do Basic, linha 10, linha 20, etc. Criança com 12, 13 anos por aí, né? Depois disso, acabou que quando eu vim na época, científico, né? Hoje em dia segundo grau, hoje em dia ensino médio. Médio. Hoje em dia ensino médio, eu vim aqui para o Hort estudar o que na época a gente chamava de técnico em processamento de dados. Nossa, processamento de dados. E aqui abriu o mundo, né? A gente via, na época, COBOL. Caramba, ensino médio, COBOL. Basic, COBOL, coisas assim. Usava equipamentos, inclusive era uma época interessante de protecionismo no mercado brasileiro, então tinha os computadores, tinha muita dificuldade de importação de computadores, tinha as versões brasileiras de computadores de fora, então na época a gente usava CP500, a gente usava Apple II com placa Z80, CP/M, eram umas coisas bem diferentes do que a gente vê hoje em dia. Até aqui eu cheguei até a usar mainframe, a gente aprendia no ensino médio, garotada mexendo com mainframe, até ao ponto que eu peguei o finalzinho da época de programar lá em COBOL, no papel milimetrado, para passar para um digitador que fazia o cartão perfurado, levava para isso rodar no mainframe. Caramba. Então, quer dizer, para executar um programa, você preparava aquilo, levava alguns dias para ir para o computador, fisicamente, né, levar aquela pilha de cartão para o computador, executar e voltar com print do resultado. Se tivesse um bug, já era, né? Você dias para rodar aquilo de novo. Então a gente debugava na mão antes de ir para ter certeza que aquilo ia rodar, né? Então os tempos mudaram muito. Demais. Né? Eu trabalhei aqui no Hort também, eu lembro que eu encontrei um cartão desses que seria perfurado, não estava perfurado ainda, né? E eu não sabia o que era aquilo. Eu lembro que eu perguntei a alguém, falei, esse cartão perfurado, nossa, era assim que programava. Eu encontrei aqui no Hort alguns cartões desses. Um barato. Ainda temos por aí. Tem aí guardado cartão, fita. A gente tem meio que um museuzinho ali. Encontrei um negócio de fita também embaixo, assim, parecia um escudo do Capitão América. Aliás, eu achei que era um escudo. Mas um negócio grandão. Ficava na sala que eu também trabalhava. Né? Legal. Tem aí. Qualquer hora a gente pode até fazer uma coisa, fazer um museu e mostrar essas coisas. Pode ser interessante, de repente o pessoal curte. Legal. E, enfim, me formei aqui no Hort. Eu já na época achava, na minha concepção, que o computador era uma ferramenta. Eu tinha vários interesses, eu sempre gostei tanto de programação como de arte e outras coisas, sempre desenhei, e achava que aquilo podia ser uma ferramenta para mim, para a vida. Então, eu não via a programação como um fim em si, mas sim como uma ferramenta. Eu acho que é muito isso, né? A programação e o computador, ele é efetivamente isso, uma ferramenta mais do que qualquer outra coisa.
Então, depois daqui, eu fui fazer engenharia. Na época, a única faculdade que tinha engenharia de computação era a PUC. Eu não fui para a PUC, eu fui para a UERJ e fiz engenharia elétrica com ênfase em computação lá. Não tinha engenharia de computação na UERJ ainda nessa época. Mas foi bacana, eu peguei uma base legal, a gente focava muito em parte da parte mais baixo nível de computador, então microcódigo, coisas assim, assembly, até antes do assembly, né? O microcódigo que gera a linguagem de máquina, que em seguida abstrai um pouquinho mais para o assembly. Então foi uma experiência super legal, continuei trabalhando na área. No final da minha faculdade eu comecei a trabalhar aqui perto do Hort, aqui em Botafogo, em Furnas, que é uma empresa gigante de geração e transmissão de energia, e trabalhar eu fui estagiário lá, depois passei a ser, por justamente ter me formado como técnico, tive a oportunidade, antes de me formar como engenheiro, começar a trabalhar como técnico lá, porque eu já tinha essa certificação. Então foi uma oportunidade que me abriu a porta aqui pelo diploma do Hort, né? E lá, interessantemente, foi uma das primeiras empresas comerciais do Brasil a conectar na internet. Legal. Na época a internet era basicamente uma coisa só para universidades, né? Ainda estava começando, estava chegando aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, se bobear, era só o FRJ que tinha conexão com a internet, e a gente teve que pegar basicamente contratar da companhia telefônica um par de fios que vinha daqui até o fundão e botar um modem em cada ponta. Nossa, é inimaginável para poder chegar na hoje, internet, né? Numa velocidade fantástica de, se eu não me engano, eram 64 kilobits para a empresa inteira, uma empresa de 5 mil pessoas. Isso é inimaginável. Né? Inimaginável hoje em dia. Não então mudou muito, né? Só uma universidade de internet em casa não tem 3G, não tem nada. A gente tinha BBS naquela época, que a gente ligava BBS, tomava bronca da mãe, que a mãe falava, você está ocupando o telefone, sai do telefone. Né? Realmente a gente pensa lá para trás e volta agora. Os tempos mudaram muito, né? E aí voltou, saiu do Hort, fez engenharia. Aí fiz engenharia, fui para Furnas, trabalhei vários anos lá, e quando foi em 99, eu fui convidado para trabalhar numa startup nos Estados Unidos. Legal, uma experiência fora. Bacana, fui para lá, saí daqui, fui para lá, trabalhei nessa startup durante alguns anos. Com programação? Com programação, com desenvolvimento. Era uma startup que até assim, uma das coisas que eu gostei era uma startup que vendia quadros online emoldurados. Então você ia no site, escolhia o quadro, escolhia a moldura, escolhia o passepartout, via como é que ia ficar. Você desenvolvia web lá? Desenvolvia web, fazia várias coisas. Uma das coisas que eu fiz foi uma oportunidade de me expressar criativamente lá, interessante, que a gente parece até meio óbvio, mas às vezes são essas coisas óbvias que fazem diferença, né? Eu falei, por que a gente não mostra na página o papel de parede, a cor do papel de parede da casa da pessoa, para ela ver como é que vai ficar o quadro na casa dela? Era uma coisa que ninguém fazia, ninguém nunca tinha pensado, e eu tive a oportunidade de pegar, vou implementar isso. Legal. Até sugeri ao chefe lá, por que a gente não patenteia? Porque Estados Unidos tem questão de patente de software que é diferente do Brasil, né? Mas, assim, não fizeram isso. Alguns meses depois, todos os competidores já tinham a mesma coisa copiada, né? Acho que foi uma coisa, foi criação minha. Tenho um certo orgulho, assim, de ter criado uma coisa simples, mas que ajuda faz bastante. Uma diferença, né? Claro. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa... trabalhei de freelance um tempo e fui trabalhar numa empresa grande dos Estados Unidos, a CBS, empresa de mídia, empresa gigante de mídia, na verdade, né? Então isso aí foi a época de 99, depois fui trabalhar na CBS, foi mais ou menos 2002, por aí, 2003. Sempre programando? Sempre programando, sempre trabalhando com desenvolvimento, principalmente desenvolvimento para web. Legal. E na época, assim, é até engraçado dizer isso, mas o site da CBS, tanto da startup que eu trabalhei quanto da CBS, era desenvolvido em Perl. É uma linguagem que a gente hoje em dia nem pensa muito para desenvolvimento web. Para fazer aquelas coisas com CGI? Exatamente. CGI em Perl. Legal. Mod Perl. Legal. Então, hoje em dia é raro ver um site web, ainda mais um site grande, Sim. com esse tipo de tecnologia, né? A coisa avança muito rápido.
Hoje em dia, você leciona aqui no Hort isso, exatamente. Então o que aconteceu? Eu voltei dos Estados Unidos em 2012, né? Trabalhei um tempo na Globo.com, assim, uma das empresas muito forte na web, né? A tecnologia na Globo.com é fantástica, assim, posso te dizer que o pessoal que trabalhava comigo lá na Globo era top de linha, melhor do que o pessoal que trabalhava comigo na CBS em termos de tecnologia, posso dizer isso. Legal. E as práticas também, práticas super de ponta, desde a tecnologia usada até gerenciamento de projeto com gestão ágil e coisas assim. E foi muito bacana. Eu trabalhei na parte da Globo.com mesmo, na parte de processamento de vídeo, de encoding de vídeo para ser distribuído na web, online, né? Para web, dispositivos móveis e tal. E foi uma experiência bem legal, mas eu não estava muito satisfeito, achei que precisava dar uma mudada e vim meio que voltar para casa e bati aqui no Hort e comecei a dar aula aqui. Legal. Não, com toda essa experiência, imagino que tenha sido muito legal. Assim, a minha ideia foi justamente trazer minha experiência no mercado mesmo, desenvolvimento, trabalhar com isso para a prática de alunos, para falar, não é só ficar pensando em coisas muito abstratas, é para realmente trazer a prática do mercado que se usa mesmo e trazer para a sala de aula. Então, e acabei virando coordenador da área aqui, né? Do curso de informática e TI. O foco nosso é programação. A gente prepara a garotada aqui a partir do primeiro ano do ensino médio, 3 anos de estudo para sair um bom programador. Legal. E assim, as respostas que a gente tem, o que eu ouço do pessoal que eles saem daqui bem. Que bom. Então recompensa a gente vê o efeito. Tenho certeza, acredito. Eu dei aula aqui também e eu lembro que era muito difícil dar aula aqui. Porque os alunos, eles ficam muito bons, muito rápidos, né? E começavam a fazer perguntas assim que eu não sabia. Eu falei, gente, agora é melhor trocar aqui, porque tá ficando complicado para mim. Na verdade, essa coisa de trocar, eu venho falando muito isso. Hoje, muito rapidamente, o que aconteceu? A gente hoje em dia tem tanta informação online, informação boa, tem muita informação ruim também. Sim. Possivelmente mais informação ruim do que boa, mas tem muita informação boa. E o acesso a isso permite que eles, com a motivação correta, Sim. consigam se desenvolver muito. Poxa, legal. E o meu objetivo maior é que eles saiam daqui no final não só com o conhecimento que a gente tenta dar, mas sabendo correr atrás de conhecimento por eles mesmos. Um autodidatismo é importante. Isso para mim é número 1. Assim, o meu objetivo no final do curso é que eles tenham a capacidade de acreditar em si mesmos, de falar, eu quero aprender uma coisa nova, eu vou lá, vou descobrir onde é, vou filtrar de tudo que existe e achar, se não o melhor, algo muito bom e absorver esse conhecimento de uma forma eficiente. Legal. Esse é o meu objetivo no final do curso. Eu tento, assim, muito no final do curso deixar eles livres. A gente tem um projeto final no final do curso que eles decidem o que eles vão fazer. Então, assim, dentro da programação, decidem algum projeto de programação com nível de complexidade suficiente para ser justificado, para ser um trabalho de final de curso. Mas a gente já teve projetos aqui desde carrinho robô que acha fogo autônomo, até sites de crowdsourcing, de colocar projetos, até videogames integrados com projetos de outros cursos que a gente tem aqui também, por exemplo, o curso de comunicação social. A gente teve um projeto de um videogame integrado com uma história que foi feita história em quadrinhos no curso de comunicação social. Incrível. Então é um negócio muito bacana. As coisas se integram também, assim. Às vezes também se integram. Nem sempre, porque existe assim, uma dificuldade maior a partir do momento que você tem mais gente de cursos diferentes integrados, mas é bacana quando isso acontece. Legal. Não, e falando mais um pouquinho assim do Hort em si, tem o curso que você coordena de informática em TI. Isso. E você falou agora de comunicação social. Tem o curso de comunicação social, que é um curso de informática com ênfase em comunicação social. Então eles aprendem várias ferramentas e aprendem sobre meios de comunicação, sobre muita coisa de design, diagramação, arte. Eles fazem uns trabalhos super bacanas de diagramação de livro. Assim, às vezes tem projeto final aqui que a gente vê que é um livro escrito pelos alunos, com a capa feita pelos alunos, a diagramação do livro toda feita pelos alunos. Coisas super bacanas, revistas e outras coisas mais.
A gente tem o curso de eletrônica, que também é super legal, e tem muita integração com o curso de informática, tem algumas matérias que eles vêm juntos. De fato. A matéria de robótica, por exemplo, eles vêm juntos, a turma de eletrônica e de programação, porque envolve as duas coisas. A robótica justamente casa a eletrônica com a programação. Faz sentido. E nós temos também o curso de biotecnologia, que é muito bacana. É muito interessante. Não é muito minha área, eu não entendo muito, mas eu vejo umas coisas super legais. Por exemplo, ano passado, a gente sempre participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eles produziram hidromel, mead, aquela bebida que se fala que os vikings bebiam, feita a partir de mel fermentado, acho que é isso. E eles fizeram aqui, e produziram. Tem aí, eu experimentei, não tem. Eu experimentei, foi legal, foi interessante. Que bacana. Os alunos acho que não puderam experimentar, mas eles fizeram. Oh, que legal. Acho que foi bem legal. E outras coisas, eles recentemente foram à Ilha Grande para pegar amostras de algas e ver métodos de uso dessas algas para ajudar a população local a ter melhorias econômicas usando essas algas. Produzir biocombustível e outras coisas. Então, umas coisas bem interessantes. E a gente está procurando fazer muitos projetos até cruzados, pega pessoal de biotecnologia com pessoal de programação, o que a gente pode fazer junto. Estamos desenvolvendo projetos dessas áreas que podem dar aí uns frutos bem interessantes. Bacana. E aí, assim, a gente vê uma coisa bem legal na escola. Tem um slogan, né, que é Educando para a Vida. Educar para a vida e o aprender fazendo. Leva a sério isso, né? Só Ilha Grande fazendo a coisa e tal, colocando o projeto final, programando mesmo. Pô, incrível, incrível. Isso é muito bacana de ver, eu acho importante estimular. Não, sem dúvida. Acho que quem está no Rio de Janeiro aí quiser fazer um curso de programação, o espaço aqui é incrível, aqui os laboratórios e tal, tudo de ponta. Acho que vale muito a pena uma visita no site e aqui na instituição em Botafogo também, porque o negócio é sério. O lugar é conveniente também, né? Botafogo pertinho do metrô. Sim, tranquilo. É bem tranquilo de chegar. Show. E nesses teus anos, você já está há quantos anos aqui de volta lecionando? Aqui no Hort eu tô 4 anos mais ou menos. Ok. Quais são os principais desafios que você encontra e as coisas boas também que você está enxergando no lecionar de programação? Os desafios são muitos, né? Eu não só coordeno a equipe que dá aula de programação em vários níveis, né? Nós temos aqui até desde o ensino fundamental 2, né? Então começa no 6º ano. Programar? Fora do técnico, mas mesmo no 6º, 7º, 8º ano eles têm aula de informática e começam a ver um pouquinho de programação com Scratch até o 8º ano. Scratch é aquela linguagem no MIT. Desenvolvido pelo MIT. Okay. MIT Media Lab, que é uma linguagem feita para crianças a partir de 8 anos mais ou menos, começaram a programar, que é uma linguagem super legal. Ela é programação por blocos, quer dizer, você arrasta os blocos e encaixa uns nos outros, mas tem toda uma lógica de programação ali que não deixa atrás para grande parte das outras linguagens. Legal. E no 9º ano eu também dou uma aula de introdução à programação também, que eles começam a ver umas coisas um pouco mais complexas. E aí no 1º ano eles começam a programação, que eu particularmente no 1º ano começo já a dar aulas de desenvolvimento web. A gente já vê com eles HTML, JavaScript, CSS, web design, né? A gente faz uma coisa até junta com o pessoal de comunicação social, que entra a parte de design junto com a parte web. Legal, eles começam a ver Python também no 1º ano. Uau! Então eles começam realmente a ver parte de programação de verdade. Depois eles veem Java, eles veem C, eles veem C++, eles veem desenvolvimento de aplicativos, Android. Verdade. Eles veem Ruby on Rails. Eu dou uma cadeira de Ruby on Rails para eles, que permitem de pegar o conhecimento que eles viram de desenvolvimento web e juntar lá na frente com desenvolver realmente sistemas web. É bacana de ver o que acontece. Agora, os desafios são muitos, porque programação não é uma coisa fácil, né? Ao mesmo tempo, eu sempre digo, é legal, é muito bacana,
é divertido para quem gosta, mas tem desafios, tem que pensar e tem que pensar muito, tem que quebrar a cabeça, tem que quebrar a cara, tem que errar, tem que ver a mensagem de erro, tem que ler a mensagem de erro, o que está acontecendo, interpretar aquela mensagem e assim, falando em desafios, é uma coisa que eu tenho pensado muito até. Eu vejo muito hoje em dia, até por conta da quantidade de informação, né, como a gente estava falando, quantidade de informação disponível hoje em dia, existe uma tendência de querer pegar, opa, deu uma mensagem de erro. Eu não preciso interpretar essa mensagem de erro. Eu vou procurar na internet quem já teve esse erro e como é que resolveram. Mas eu conheço alguém que faz isso direto. Não, assim, eu sei que você não é programador de Stack Overflow, né? Mas Stack Overflow pode ser uma dos inputs para a gente resolver as coisas. Mas, assim, é importante saber que o contexto pode ser diferente, você pode estar vendo a resposta ali que é de uma versão diferente da linguagem que você está usando, sim, que é de 5 anos atrás, que mudou muita coisa. Você pode estar usando coisa antiga, né? Uma solução antiga. Então, pode ser parte do input para você resolver o problema, mas não deve ser a única coisa, né? Okay. E um dos desafios que eu ando vendo, isso mudou muito rápido de alguns anos para cá. Assim, eu estou dando aula há esses 4 anos aqui no Hort, já dei aula antes e tal em outros lugares, mas com a diferença da quantidade de informação e facilidade de acesso à informação que existe, eu estou vendo uma coisa mudando muito rápido, de uma falta até de motivação para tentar resolver as coisas sozinho quando não vê as coisas prontas. E aí o cara desiste, é isso? E muitas vezes os alunos hoje em dia eu vejo uma tendência, se a gente não estimular muito da maneira apropriada, deles tentarem, não estou conseguindo, não vou fazer, não sei fazer. Assim, é uma coisa que eu tenho visto, a gente tem que fazer um trabalho sempre, é importante fazer para mostrar que, olha, você tem que persistir até você resolver as coisas. É assim que funciona, assim que você aprende. Tem um treino aí. Inclusive, assim, tem que ter noção que você aprende com os erros mais do que você aprende com os acertos. O que não fazer é ótimo descobrir. É mais proveitoso do que simplesmente você fazer a coisa, fez e deu certo. Você, aprendeu, mas possivelmente não aprendeu mais do que fez, deu errado e você teve que resolver aquele problema. Depois deu certo, né? O aprendizado é maior. Muito maior. É um privilégio, né? Exatamente. E assim, eu estou começando a olhar muito isso e indo até lá para trás. Né? Eu tenho visto, por exemplo, outro dia teve um evento para crianças e tal, então a gente foi botar, uma das coisas que a gente faz aqui, a gente tem um curso de Minecraft Modding. Para criança? Para criança, a partir de 8 anos já dá para começar no curso. Cara, e assim, pega uma coisa que é um jogo, que eles curtem a beça e começa a mostrar, olha, você não precisa só consumir o jogo. O Minecraft já é um jogo criativo, mas você pode criar as suas próprias texturas, você pode criar seus próprios blocos com comportamentos, blocos com eventos, você pode criar seus próprios itens. Então você começa a estimular essa criatividade e mostrar, olha só, isso que você produziu com uma ferramenta vira um código. Então a gente está usando isso para levar para a programação com esse curso de Minecraft Modding. Então a gente levou alguma coisa de Minecraft, mas levou também, até parecido, levou uns bonequinhos de papel, feitos aqui pelo pessoal de comunicação, para montar, né? Sim. E aí, o que eu via com as crianças bem pequenininhas que iam montar essa coisa de papel às vezes? Eu percebi que às vezes eles cortavam, por exemplo, eu falava, aqui, você corta na linha sólida, você corta, linha pontilhada, você dobra. E aí, às vezes, vinha uma criança e cortava na linha pontilhada, errava. Não sei o que fazer. Você cortou onde não devia cortar, tem que pegar outro para fazer de novo. E às vezes eu percebi que é muita tendência de desistir. Não consegui uma vez? Não consegui uma vez, não consegui. Ou até vi casos de mãe ou pai fazendo, não, deixa que eu faço para você. Nossa, né? Pode dar um senso de incapacidade da exatamente, criança, ou de frustração também. Mas a frustração é importante, né? É importante saber ter a frustração e lidar com essa frustração de maneira produtiva. Ou seja, não consegui fazer, fiz errado, vou tentar de novo e vou persistir até dar certo. Porque ela detecta, né, que é aquele movimento, sei lá, colocou a tesoura de maneira errada, exatamente. Agora faz certo. Colocou a tesoura de maneira errada, não prestou atenção, da próxima vez vai saber que tem que colocar a tesoura de maneira certa e tem que prestar atenção. Mas se não fizer de novo, não vai ter essa oportunidade. Então isso é importantíssimo. E aí eu comecei a pensar, comecei a perceber também como a gente está vendo hoje em dia, desde criancinha de 1 ano e meio, 2 anos, que está lá com o tablet ou o celular na mão, né, usando um software, aí voltando um pouco para a nossa área de desenvolvimento, né,
usando um software, a gente foi treinado para fazer software que tem o mínimo de bug possível. Né? Então sempre funciona muito bem. Então o que eu estou pensando é o seguinte, como que principalmente os softwares feitos para criança usar, ou às vezes softwares que não são feitos para criança usar, mas que as crianças usam muito, como é que isso vai refletir o tipo de realidade que a criança tem que aprender a se frustrar e insistir para fazer de novo, dentro de um negócio feito para sempre funcionar. Você sempre vai arrastar o dedo ali e vai funcionar. Você sempre vai clicar, vai funcionar. Aquilo não vai quebrar. Você não vai cortar no lugar errado. Então, as crianças operando isso o tempo todo, talvez estejam queimando etapas de desenvolvimento delas. E como é que a gente, como os engenheiros de software, como é que a gente vai suprir isso, sendo que é uma coisa que a gente nem tem treinamento para isso, né? Isso nunca foi uma coisa pensada. Entendi. Então é uma questão interessante, que eu acho que o mundo vai ter que lidar, e eu estou sentindo na pele. Isso está acelerando muito rápido de uns anos para cá. Então é uma coisa que a gente tem que olhar. Legal você ter essa reflexão e levar isso para dentro da sala de aula, porque estimula, né? Se alguém fala, professor, meu código não deu errado, não tem problema, né? Deu erro aqui. Isso. Vamos ler o erro e vamos corrigir, entendeu? É importante que o cara... Me surpreenderia se o código sempre dá certo de cara. Pode crer, né? Cara, que legal, incrível. Então é interessante, eu acho que a gente tem desafios na educação que vão vir desde lá de trás, de como as crianças estão crescendo hoje em dia, dentro de um mundo que ninguém sabe lidar ainda direito. Né? A gente tem... De muita informação muito rápido, tecnologia... Muita informação, muita desinformação, muito acesso à informação. Tem desafios hoje em dia até de como é que você compete com você, professor em sala de aula, você vai competir com a atração de ficar olhando o celular ou ficar navegando. Você quer dar um computador que é a ferramenta de uso até para que a gente está usando em sala de aula. Mas a mesma ferramenta pode ser usada para estar navegando ali, assistindo um jogo de futebol ao mesmo tempo que você está dando aula. Sim. Né? E você, ao mesmo tempo, você não quer ter que travar o acesso à internet porque você tem que ensinar aquele uso de forma responsável. Sim, mas dá por outro liberdade, lado, mas está no momento de aula ali, né? Pois é, e assim, a atração daquilo é muito forte. Sim. Né? Você competir com isso é muito complicado. Tá certo. Então são vários desafios e eu acho que ninguém ainda tem uma resposta para esses desafios, não. A gente está tentando lidar da melhor maneira. Assim, aceitamos qualquer sugestão. Acho que temos que pensar como sociedade em como resolver esses desafios, sim. Incrível, cara. Mas legal saber que os alunos contam com professores assim, que fazem essa reflexão tão realmente se importam, né, que eles aprendam assim como você. É importante, estamos aqui para isso, né? Cara, muito obrigado. Valeu. A entrevista foi incrível. Obrigado, Fernando. E, bom, galera, você que tem filho no Rio de Janeiro ou já é um adolescente no Rio de Janeiro, se vai estudar programação, é bom que estude assim, entendeu? Vem aí, faz uma visita ao Hort aí que acho que vocês vão curtir. É isso, galera. Com isso a gente encerra essa temporada do Papo Binário. A segunda temporada está oficialmente encerrada. Se curtiu, dá um like, comenta aí, inclusive sobre o que o Rony falou. Se tiver assunto, comenta aí no... Vou lá estar olhando. Pra gente, claro, né? A gente deixou o contato dele aqui também, ele vai ficar em contato com a gente. E compartilha, se inscreve no canal, não perde o próximo. Valeu!